Senhoras e senhores, meninas e meninos, vamos começando mais um podcast Cine Sofia. Não é mais chave de leitura, né? Chave de leitura a gente deixou arquivado. Chama arquivado. Bom, e a pergunta que todos nós, não somente brasileiros, eu acho que como todos nós seres humanos, estamos nos fazendo agora, pelo amor de Deus, quando vai acabar essa pandemia? O que é? Quais são as origens dessa pandemia que vivemos? Quais são as origens do coronavírus, Covid-19? E quais as implicações sociais e filosóficas que essa situação que todos nós vivemos no presente momento nos apresentam? E no episódio de hoje a gente vai tentar responder algumas dessas respostas pelo ponto de vista do cinema, da filosofia, da sociologia. Afinal de contas, como que a gente faz para não morrer, como a gente faz para não ser extinto como raça humana, né? É só não morrer, né, cara? É simples assim. Eu não lembro quem foi que... Calma aí. Não morre. Desculpa, Marcelo. Não. Eu não sei quem foi a pessoa que disse assim, que estava dando uma entrevista na internet, algum canal aí a pessoa falou, não, mas é só não morrer. Tipo a ex-ministra da Cultura, né? Não morram! Vocês trazem um cemitério nas costas. Tipo, é só isso, gente. Não morre. Vocês estão muito pesados. Que mania besta, né, que a gente tem de morrer. Tá lá, de repente, foi uma gripezinha. E morre. Se tivesse um histórico de atleta, eu não morria. Exatamente. Na verdade, é só isso, mano. Por favor. Mas, bom, a gente tá aí nessa situação desde março, né, cara? Eu tô ainda meio que perdendo a noção de tempo. Parece pra mim que passou alguns dias. Às vezes parece pra mim que passou alguns anos. Às vezes parece pra mim que realmente passou os 3 meses que passou. Pois é, mano. Esse lance da pandemia, eu tenho lido muito a respeito, né? Inclusive, deixo aqui de recomendação logo no começo do podcast o blog da editora Boitempo. Eles estão lançando uma coletânea de artigos e até de livros relacionados ao corona, livros curtos, óbvio, né? Nenhum pensador teve tempo de refletir com muita precisão sobre o assunto, mas, assim, tem uma porrada de artigos aqui do George Agamben, do Zizek, da Nancy Fraser, da Naomi Klein, ai meu Deus, tem um sociólogo, um psicanalista brasileiro também que escreve para Boitempo direto. O cara é bom pra caramba e tá escrevendo sobre o assunto e, tipo, em vários aspectos, assim, sabe? Sexualidade, saúde mental, relações trabalhistas. Porque o que eu tenho lido muito é a respeito do fato de que, mesmo passada a pandemia, as relações humanas elas vão ser impactadas, né? Ninguém sabe dizer muito bem como, né? Mas que algum tipo de marca na gente vai deixar. Eu acho que a própria questão uma coisa que me marca bastante é a questão da noção do tempo, né? Que pra mim é como eu falei brincando, mas pra mim ocorre bastante isso. O tempo parece que fica meio nublado, fica meio confuso a coisa, né? Ao mesmo tempo que parece que desde o início do isolamento até aqui passaram-se somente alguns dias. Ao mesmo tempo que parece que realmente, eu falei brincando, mas é verdade, parece que passaram-se vários anos, parece que o cara fica meio perdido nessa transição do tempo, né? Eu vi uma menina no Twitter, não lembro quem, assim, porque não era da minha rede de contato. Mas aí a menina falou assim, vocês já pararam pra pensar agora na quarentena, como 10h30 é tarde pra caramba pra sair da faculdade? E aí, tipo, você para e pensa, pô, é verdade, né, cara? 10h30 é tarde pra caramba pra você estar saindo da faculdade, indo pra casa. Porque agora na quarentena você consegue ter, tipo, que nem você falou, né, uma outra organização do tempo na cabeça, né? Eu acho que algumas coisas, como tu mesmo disse, vão ser revistas, né? Porque... Precisa. Até com questão de relações humanas e etc. E outra, né, cara?
cara vai... Eu sou um cara que, por exemplo, eu comia muito... Eu gostava muito de comer lanche de rua, assim, os podrão de rua, né? Daí eu fico pensando agora quando eu vou comer um podrão de rua. E se esse troço aí entra em contato com algum resfriado que eu tô tendo e o vírus né, sofre uma mutação e eu condeno a raça humana, né, cara? O chinês lá foi isso, né, cara? O cara comeu meio na... sopinha de morcego aí não tem problema, cara. Um dos artigos que eu li, isso vai entrar na nossa pauta mais pra frente, né, quando a gente falar sobre os impactos do meio ambiente e tal, mas um dos artigos que eu li dizia a respeito sobre esse lance como a propagação de novas epidemias, né, de vírus e tudo mais está ligado à questão ambiental. O artigo dizia que o próximo local provável para desencadear uma pandemia é o Brasilzão aqui, cara. A hora que vê lá o centrão de Porto Alegre, tá o Jerominho comendo. Não, mas é verdade. Comendo um bagulho radioativo lá. E já era raça humana. Cuidem quando vocês aí de casa estiverem caminhando no meio do mato e verem um cogumelo que vocês achem suculento. Pensa assim, não, cogumelo não tem problema. Também pode comer um cogumelo aí, ou um troço que apanha de uma árvore aí que não sabe direito o que é e acaba, né, fazendo essa mutação aí e matando a raça humana inteira, né, cara? É verdade. O cara que transou com o macaco aquela vez lá no negócio da AIDS lá também não tava achando que ia dar em nada, né? No final deu, né? No final deu, exatamente. E o cara que comeu o morceguinho cozido lá também achou que não ia dar nada. Pensou ele que se o Ozzy pode, né? Cara, mas o Ozzy, tu sabe que o Ozzy já foi provado que ele tem lá um gene recessivo que só os homens das cavernas tinham, por isso que ele não morreu até hoje, né? De tanta overdose, de tanta coisa. Isso aí, uma vez eu vi o pessoal comentando que isso é fato mesmo, né? Eu já vi isso aí como lenda, né? Não sabia que era verdade. Não, até onde eu vi, eu vi inclusive eles comentar, se eu não me engano, era 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás tinha aquela série The Osbournes, lembra? Lembro. E foi ali que eu vi que eles foram fazer o Ozzy tava naquelas overdoses malucas dele, lá naquelas loucuras, eles foram fazer ele foi fazer um check-up e tal, os caras falaram. Loucura, cara. Não sei se isso é verdade ou eu sonhei, mas que eu lembro disso mesmo. Vamos lá, então. Passando então, cara, vamos aos tópicos. Vamos começar por onde? Vamos embora. Vamos pegar aqui como chama? Uma breve introdução aos exemplos de coronavírus presentes na história, na literatura, no cinema. Tu diz assim coisas tipo pandemias parecidas. Isso. Uhum. Porque uma das coisas que, como é que eu posso dizer? Uma das características atuais, né, da atual pandemia que a gente enfrenta é que, ao contrário de quase todas as outras que a humanidade enfrentou, ela é resolvível. Existe uma... como chama? Existe uma... se não me engano, até foi o Yuval Harari que comentou sobre isso. Isso, foi o Yuval Harari, um historiador lá que escreveu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele comentou que, assim, embora alguns países do mundo estejam desesperados, é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, por questões, né, enfim, que nem são tão relacionadas ao vírus assim, mas... São outros vírus. É outra doença. Embora a gente tenha esse desespero e a gente olhe para o futuro e não enxerga, né, um futuro... Tem futuro. Claro. Essa pandemia ela é 100% resolvível. E aí as formas de resolver ela, tipo, são no mínimo 3, de acordo com o que eu li. Lembrando que eu não sou infectologista, e se você que estiver nos ouvindo for, ou conhecer alguém que for, ou ver, por exemplo, o Atila e a Marina dizer o contrário, a opinião dessas pessoas tem muito mais peso que a nossa, né? A gente é de outras áreas. Mas continuando, o que se comentou é que, hoje, a primeira forma de resolver a pandemia é controlando os casos infectados e curando eles de modo que não haja mais pessoas infectadas. Esse é o jeito mais difícil, porque ela se propaga de maneira muito, muito rápida. No Brasil,
a taxa de contaminação, quando a gente está falando, é de 1 para 3. Então, uma pessoa contamina 3, depois essas 3 mais 3, e daí a curva de contaminação tão alta, né? O ideal é que estivesse abaixo de 0,5%, ou seja, uma pessoa no Brasil, né, precisaria ter contato com muitas para poder contaminar uma. Mas, enfim, não é o nosso caso. Outra maneira de contaminar, de brecar o corona, né, o plano B, é você conseguir aproveitar algum remédio já existente para poder fazer algum tipo de alteração na composição do remédio para que ele também cure o coronavírus. É o que está rolando na discussão da cloroquina, que, enfim, o último paper publicado mostra que, na verdade, o coronavírus acelera a morte da pessoa, ao invés de ajudá-la a sobreviver. E o plano C é a vacina. E aí a vacina tem uma previsão, a previsão mais concreta é de que em meados no comecinho de 2021 deve estar já uma vacina pronta para uso em seres humanos, porque enquanto a gente está gravando hoje, né, no comecinho do mês de junho, alguns países já estão fazendo testes em cobaias humanas, o que é algo muito avançado quando você fala no campo científico. Então, cara, tem jeito, tem saída, tá ligado? Não é tão desesperador assim. O nosso desespero é motivado por questões... O cara quer bater perna, o cara quer ir bater perna, fala a verdade. O cara tá desesperado porque o cara quer ir bater perna na rua, né? Sei lá, não sei. Tu falou um paper, cara? Meu Deus do céu. Paper, né? Loucura. Não, mas dentro disso que tu comentaste, eu também estava lendo a respeito dessa questão, né? A respeito da questão da vacina e etc. E realmente, eu acho que às vezes para as pessoas, quando a pessoa está muito sob o efeito do medo, né? Talvez a pessoa às vezes não, ou talvez até não procure nos lugares certos, né? E realmente o que eu vi é que a vacina tá às portas de ser realmente descoberta e de começar a ser comercializada no ano que vem, né? E com relação à cloroquina que a gente falou, eu acho que cabe aqui uma colocação, ademais de qualquer polarização política, e se realmente a cloroquina funcionasse, a gente queria mais que ela funcionasse, se fosse o caso de alguém modificar ela, e se realmente ela de fato fosse útil para essa situação, enfim, né, cara, não interessa quem é que tá comentando a respeito dela, né? Não, caguei, se fosse, beleza, né? O problema é que toda a comunidade científica, né, responsável do mundo está dizendo que não. No mínimo, ela não ajuda em nada. O provável é que ela tenha complicações graves no quadro e, inclusive, agravando o problema e causando óbito. Tu comentaste a respeito de outros exemplos que a gente pode dar. Eu acho que daria pra gente... Não sei se daria pra gente já fazer um paralelo de coisas recentes que aconteceram. Não sei se tu já quer ir pra essa área. Claro, pode ser. Eu acho que é interessante a gente comentar de grandes pandemias. Eu vi um médico falando, só para deixar registrado aqui a diferença entre pandemia e epidemia, né? Ele comentou que epidemia é quando ocorre em um local pequeno, vamos supor assim, um bairro, uma cidade, um local pequeno que tem um surto de alguma doença ou de algum problema, de alguma patologia. Pandemia é quando realmente a coisa se espalha em um grande local, seja em uma grande cidade, em um estado, ou no país, ou no mundo, né? Como é o caso agora. Então, acho que sim, só para a gente fazer essa diferenciação, né? Nos anos 90, eu acho que a gente teve, mais próximo de nós aqui, eu acho que a gente teve um problema, claro, teve suas características próprias, mas eu acho que dá pra gente usar como exemplo, foi a dengue, né, cara? Principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e em grandes metrópoles, né? A dengue ela é considerada como uma epidemia porque ela não sei se ela chegou a atingir toda a população mundial, né? Não, mas eu digo aqui dentro do Brasil, pelo menos nos anos 90, a gente via uma preocupação muito grande com ela, né? Sim. Existiu, minha mãe teve dengue, até, inclusive. Eu não sei qual é que é, eu sei que o estágio preocupante da dengue é a dengue hemorrágica, que chama, né? Isso, minha mãe não chegou a ter, né? Minha mãe teve isso, mas minha mãe teve dengue. Mas a principal diferença entre epidemia e pandemia é a proporção dos casos, né? Sim. A epidemia, ela atinge um país, ou em alguns países que fazem fronteira. Ou, por exemplo, o surto de ebola foi uma epidemia que, né, assolou uma região do continente africano e algumas localidades próximas.
A pandemia não, a pandemia ela toma conta do mundo. Na pesquisa que eu levantei para a pautinha de hoje, a OMS declarou pandemia em 2009, que foi o surto de H1N1, estimando-se que a doença tem infectado cerca de 1 bilhão de pessoas. E que há 100 anos atrás, a última pandemia, né, antes da H1N1, de acordo com a OMS também, havia sido a da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Uhum. Então, tipo, olha, claro que o atual problema é muito grave. Mas teve piores, né? Teve piores. A gente tem que ter isso em perspectiva, até pra gente poder ter como é que chama? O parâmetro da história, né? Claro. E até pro pessoal que tá em casa lembrar, né, cara? Uma coisa meio óbvia de se falar, mas 100 anos atrás o pessoal não tinha uma internet, ou não tinha algum recurso pra, vamos supor, que tivesse ficar isolado. A única coisa que tu tinha em 1917, sei lá, tinha rádio naquela época já, mas tu tinha só, de repente, um toca-disco ali pra ficar escutando os mesmos 3 discos da tua avó em looping e ficar lendo, de repente, 4 livros que tu tinha na tua casa e ficar conversando com os parentes. Era isso que tu tinha que fazer, né? E pra guerra, né? A Primeira Guerra Mundial tava rolando. Era o Call of Duty da época, né, cara? Não dá pra gente fazer um link aqui com o nosso episódio de 1917, nossa live, né, de 1917. Quem quiser tá lá no Facebook, né? Tá no Facebook. Eu tava dando aula pros meus alunos, né? Umas semanas atrás, e comentei sobre esse lance, que sim, é difícil que estamos passando, claro, não vamos tirar nem um pouco a gravidade do atual momento, mas o cara que nasceu em 1900, ele pegou gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Depressão de 29, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Não, e se ele durou até os 70, ele pegou o começo da AIDS também, né, que de repente ele pode ter pegado sem saber, né? E se ele deu sorte ou azar, né, enfim, depende de onde ter nascido, mas se ele viveu até os anos 80, ele viu. Cara, a Guerra Fria no auge, velho. A Guerra Fria começou nos anos 60, né? Com certeza. Mas nos anos 80, todo mundo dormia achando que não ia ter um dia seguinte. Sim. Que alguém ia explodir o planeta Terra. Então, cara, assim, repito, né? Que a ideia do nosso podcast também, hoje, falando da pandemia, é que a gente entenda ela um pouco melhor, veja alguns exemplos, mas também que a gente mantenha o otimismo, né? É importante. Não, com certeza. É difícil, mas imagina você aí que tá nos ouvindo no celular ou sei lá onde, passar por tudo isso sem atualizar seu Twitter, seu Instagram, e sem fazer videochamada no Skype, sem jogar videogame, sem que mais? Sem Netflix. Isso. Né? Com certeza. Não, e outra, né, cara? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, claro, a gente vai muito para trás na história, mas se tu for levar em consideração, por exemplo, uma peste negra, onde não era só uma gripe, né? Claro, não tô menosprezando nenhuma desses casos, não é isso. Mas a peste negra tu apodrecia, literalmente, né, cara? Tu caiu era uma lepra mais hardcore, assim, né? Então esse exemplo é interessante, porque eu tava lendo um livro do Ken Follett, e o... Não Pilares da Terra, é um outro. No Brasil sai em box duplo, mas enfim. E é o que ele comenta. Tipo, o livro se passa durante a peste negra. Uhum. E, cara, pra quem viveu naquela época, sem nenhum tipo de conhecimento de nada, o mundo fica acabando, velho. Tá acabando, exatamente. Fecha as portas, deixa morrer, quem morreu queima. Isso. E acabou, cara. Sabe? Porque ninguém tinha conhecimento de nada. Você vê as pessoas apodrecendo, como você falou, visualmente é muito impactante, né? Claro. E a gente não, repito, né? Lave as mãos, fique em casa, respeite as orientações médicas, científicas, e a gravidade desse período tende a ser mais tranquilo, né? Mas há outros vírus, como você disse também. Eu até ia pedir para quem tivesse vivido essa época, vou deixar os comentários aí, provavelmente não tem ninguém vivo mais, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, né, cara, e inclusive falando a respeito de epidemias, né, epidemias locais, acho que a gente vai entrar depois até nesse assunto com relação a contaminações por radiação e etc. A própria radiação é uma coisa que é muito mais perigosa e não tem como tu simplesmente se livrar lavando com água e sabão ou álcool em gel, né, cara? Não dá. Se tu for infectado, senta e espera a morte, né, velho?
Acabou, né, velho? Acabou. A gente tem. Depois a gente vai comentar a respeito do caso do Césio 137 em Goiânia e etc, né? Aqui mesmo no próprio Brasil a gente teve esse tipo de contaminação, né? Sabe que. Quer ver, ó? Pode falar. Vai falando. Não, perdão. Pode falar. Eu ia começar outro assunto, pode fazer isso. Não, eu gostaria só. Ah, então tá. É bom tu comentar isso porque, só pra deixar registrado aqui, a minha falecida avó, ela. Faz tempo que ela morreu já, uns 15 anos. Mas quando ela era criança. Quando ela era bem pequenininha mesmo, tipo, menos de 10 anos de idade, na Serra Gaúcha, teve uma epidemia de lepra, de hanseníase, né? Tá, cara, isso é E, perigoso, né? e assim, cara, ficou 2 anos o pessoal se cuidando. E assim, na época, quando tu é criança, ainda mais início do século XX, o que tu tem de conhecimento é o local que tu vive, né? A vila que tu vive, ou a cidadezinha que tu vive, etc, né? E ela... Sim. mal tinha lembranças vagas dessa época, mas ela inclusive perdeu uma irmã que era menor que ela, se eu não me engano, e a criança pegou, e ela disse que ela lembra das feridas assim que a criança tinha, né, que a lepra realmente é uma coisa horrível, né, a pessoa apodrece e tal, é uma doença dos tempos bíblicos, né. É pesado mesmo, né? E ela, é pesado, e ela disse que a criança um dia, simplesmente o pai dela botou a criança em cima do cavalo, né? Subiu em cima do cavalo, levou a criança para um lugar e simplesmente disse que a irmãzinha estava sendo tratada, mas a irmãzinha nunca mais voltou, né? E foi 2 anos que se passou nesse período difícil, né? E novamente, né, cara, mesmo não sendo uma época tão distante, foi uma época, enfim, vamos arredondar para o quê? 100 anos atrás, mas foi uma situação como a gente comentou antes, não se tinha uma internet, não se tinha nem mesmo um telefone para te conseguir manter contato com as pessoas, né? Ficava isolado e era isso, né? Pois é. Que a gente tava falando, houveram momentos dificílimos, assim, né? Aham. O principal problema do corona, como todo mundo já sabe, diz respeito a falta de leitos, falta de insumos, né? Para quem não sabe, insumos são aqueles itens não manufaturados ou até pouco manufaturados que são necessários para poder fazer alguma atividade industrializada, como por exemplo borracha ou luvas, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. A gente, como eu digo, a humanidade não tem o investimento necessário em saúde pública para poder garantir leitos necessários. Uhum. Então, se a gente invertesse a coisa, se a gente tivesse um investimento maior, se a gente tivesse acesso a leitos, se a gente tivesse um outro modelo social, político e econômico que não fosse baseado apenas na troca e venda de mercadorias, mas no cuidado ao ser humano, uhum. a gente estaria passando por esse momento com outra perspectiva, né? Uhum. Não, os hospitais não estariam lotados, enfim, a gente teria uma outra realidade vivida e até mesmo nossa própria vida seria mais tranquila, né? Uhum. Exatamente. E no cinema, velho? Como é que, tipo, quais são os filmes assim que tratam sobre pandemias? Eu só gostaria de comentar uma coisa dentro disso que tu comentou, Rafael, antes de tu trocar o assunto. Um exemplo aqui, deixar até não sei se de repente dá pra gente dizer assim, um elogio pros governantes aqui da região, tanto do Rio Grande do Sul quanto da nossa cidade, que é Cambon, que realmente a gente tem que dizer que os caras estão fazendo um bom trabalho, né? Pelo menos aqui em Campo Bom, a gente teve 45 dias sem nenhum novo caso. Aí o cidadão brasileiro, como né? Enfim, de se esperar, resolveu. O cara fez uma festa para 30 pessoas ali, né? E a coisa voltou a explodir. Mas agora já tá começando a ficar controlado de novo, né? Sim. E no Rio Grande do Sul, né? Realmente veio-se desde o início fazendo um bom trabalho com relação ao controle da situação toda, né? E não é proselitismo político, assim, a gente não tá defendendo, porque nenhum de nós dois votou no Eduardo Leite para governador, por exemplo. Eu votei no segundo. No segundo turno. Você votou no segundo? Eu votei no segundo turno. Eu não votei nele. Não, mas e aí que tá. Se alguém um dia já pensou em nos acusar de esquerdistas ou de. Enfim, a gente tá elogiando um cara que é de direita, né, cara? Tô fazendo um bom trabalho, paciência. Que bom.
sabe? Pô, eu moro aqui, que bom que faz um bom trabalho. Se ele faz um bom trabalho, a minha vida fica melhor. Estamos vendo isso agora. Com certeza, com certeza. Ele foi elogiado, eu já vi inclusive alguns artigos em veículos de imprensa menores, assim, europeus. Eu digo assim, menores não é um The Guardian, não a BBC, assim, tipo, veículos menores, assim, Sim. Trazendo o exemplo do Rio Grande do Sul como um exemplo muito exitoso no combate ao corona. Porque realmente, para quem não é da região, o nosso estado aqui, enfim, que bom que é assim, né? O nosso estado está fazendo um monitoramento semana a semana da quantidade de casos descobertos, casos curados, leitos de hospitais com respiradores, o número de enfermeiros, médicos e todas as pessoas envolvidas, também a quantidade de medicamento, né, para combater outros sintomas do coronavírus, como fraqueza, coisas do tipo, e semana a semana. E a cada semana que é atualizado, as regiões do estado têm um tipo de protocolo a ser seguido. Uhum. Né? Se você tem tantos casos, você está na linha, sei lá, eu não lembro muito bem, mas são 3, 4 cores. Está na linha verde, então a cidade pode trabalhar mais ou menos. Na linha amarela, para algumas coisas. Isso. Na linha vermelha, para muitas. Na preta é lockdown. Isso. Nenhuma chegou na preta, né? Nenhuma chegou na preta. Acho que só tem 2 regiões do estado na vermelha, que é por conta do número baixo de respiradores. Não é nem por conta da disseminação, e aí o Estado está fazendo uma força para mandar respiradores para essas regiões. Então, assim, cara, tipo, é um bom trabalho. Parabéns. Para mim é bom, eu não quero morrer, entende? Com certeza. É bem interessante isso, cara, porque, novamente, né, está sendo levado em consideração o lado humano, principalmente, está sendo levado em consideração o lado do capitalista, do dono de empresa, e está sendo levado em consideração a ciência. Então, assim, a gente vê, com esse exemplo aqui, a gente vê que tu não precisa pender para nenhum dos lados. Tu consegue trabalhar levando todos eles com equilíbrio, né, cara? Cara, assim, ó, 2020, a única coisa que eu quero é que o filho da mãe que venha conversar comigo não seja um fascista. Se não for, cara, a gente senta, conversa e concorda e discorda e a vida tá boa. Exatamente. Olha como os meus requisitos estão baixos, né? É só um fascista, tá ligado? E tu sabe, cara, que é até um recado aí pra quem tá nos escutando que é daqui, né? Porque muitas vezes eu converso com pessoas aqui da região que talvez não tenham uma real noção de como estão as coisas, justamente porque, como tu mesmo comentou, a gente comentou agora, aqui tá sendo tratado de uma maneira muito, muito correta, né? Então talvez a pessoa às vezes não tenha a noção de como realmente as coisas estão, né? No restante do mundo, digamos, né? Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa leitura de comentários. Essa leitura de comentários vai ao ar junto com a primeira parte do podcast sobre o Covid. Vai ser lançado agora, nas próximas semanas. E a gente está agora fazendo uma breve leitura de comentários e um apanhado geral do que aconteceu em termos de cultura pop, etc. na semana aí. Bom, a gente acabou de transmitir a nossa live a respeito do Gran Torino, no dia 20/6, é o dia que estamos gravando, exatamente às 18 horas e 17 minutos. Faltou alguns comentários que não foram lidos ao vivo, a gente só vai ler rapidinho. No final da live a gente comentou, né, que o Gran Torino, uma das mensagens que o filme deixou pra gente foi justamente essa de quebrar essas barreiras, quebrar essas cercas que nos separam. E a gente estava... dentre as pessoas ali que estavam assistindo, tinha a nossa amiga Eliane Soares. E ela comentou por último ali, ó, que é importante quebrar estes arames farpados que insistem em persistirem em nossa sociedade. Eu acho que é basicamente isso, e uma frase que, digamos assim, resume a nossa live, né? A mensagem que a gente tentou passar na nossa live, né? Concordo 100%. E o Leonardo Antunes comentou também, ó, delegado, que bom que melhorou, a Moca tirou em você. Um abraço. Que aí, delegado, que Moca, que tiro. Eu imaginei que era um amigo teu, Rafael, mas mesmo tudo, claro, um abraço ao Leonardo, né?
Claro, um abraço, um grande abraço aí, mas é um comentário, como chama? Um comentário misterioso, né? Tipo, comentário misterioso, cara. Eu não sei. Não sei se de repente é uma piada interna, eu até achei que pudesse ser, né? Mas ele. A Moca atirou em você. Cara, isso parece o nome de uma música do Bezerra da Silva, cara. A Moca. Não. Skylab. Pra mim, isso aí, exato. Se fosse fazer uma música, obviamente, Rogério Skylab. A Moca atirou em você. E olha que se ele pegar esse título. Eu acho que toda frase dá pra ser o título. Delegado, que bom que melhorou. A Moca atirou em você. Pode ser o título da música do Skylab, né, cara? Pior que se cai na mão do Skylab, ele faz uma música e fica loucuraça. Com certeza, cara. Tem também aqui, ó, no nosso vídeo sobre a corrupção, que lançamos no dia 29 de maio, quase um mês atrás. Tem alguns comentários ali dos nossos amigos. O primeiro comentário é do nosso querido amigo, nosso irmão Pedro Ralph. Claro, põe irmão nisso, né, cara? Pedro mora no coração da gente. Com certeza, ele colocou aqui. E aí, pessoal, sim, a corrupção é a maior doença do milênio no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, onde até com pandemias conseguem tirar proveitos. O que tem a dizer sobre isso, cara? Eu concordo, né, cara? Tipo, a corrupção é um mal horrível, assim. E, infelizmente, no campo da ciência política, a gente já aceita que haverá corrupção em toda a organização social, enfim, não vai se acabar, e que a gente tenta oxigenar as instituições para diminuir o índice de corrupção, né? A gente já fez esse episódio falando sobre isso, inclusive, né? Mas é um problemão, cara. Assim como outros, assim, da sociedade, a corrupção machuca a sociedade. Com certeza. A Flávia Corrêa colocou aqui, parabéns pelo retorno dos vídeos. Eu adoro e assisto sempre. Gostei muito da abordagem, sempre aprendo muito com vocês. Mas senti falta do conceito do Gessé Souza sobre o assunto. E realmente, né, cara, acho que o Gessé é um cara, no Brasil, da atualidade, acho que é um dos grandes pensadores, né? E eu acho que faltou talvez a gente falar, né? Fazendo meia-culpa, né? Quando eu fui fazer a pesquisa sobre os estudos na corrupção, eu realmente não abordei nas pesquisas do Gessé Souza, não lembrei desse ponto porque eu fiquei focado em pesquisar as raízes históricas, as pesquisas passadas. O Gessé Souza, ele é super atual, né? Ele é atual, né? A elite do talvez no futuro a gente traga ele pro debate. Com certeza, acho que a elite do atraso, só esse livro já rende pelo menos uns 2 episódios aí do Cine Sofia, né? Porque é um livro muito bom, né? Rende um curso, cara. Rende um curso esse livro. Elite do Atraso rende um curso. Cara, esse livro é fantástico, cara. É fantástico. O que mais aqui? Aí o Forks. O Forks colocou, ótimo vídeo. Muito obrigado. Um abraço aí, Forks. Grande abraço, obrigado, galera, pelo carinho, assim. Que nem a gente falou, né? A gente vem falando das nossas lives. Os vídeos acabaram perdendo a periodicidade porque dois eventos se encontraram, né? Tipo, o primeiro evento foram problemas pessoais que a gente passou, né? A gente já falou muito disso, tal. A gente já se justificou com o nosso público, né? Porque aconteceu isso na nossa vida. E esses problemas pessoais, que diz respeito à saúde, inclusive, se encontraram com a pandemia, né, cara? Tipo, aí... Daí fechou todas, né? Daí deu essa trancada aí, né, cara? Mas acompanhem a gente no Facebook, a gente tá fazendo live toda semana. 1 horinha de live garantida. Exatamente, a gente tá sempre fazendo o melhor aí pra trazer o entretenimento de qualidade pra vocês. Eu só queria ver se tem mais alguma... Eu acho que não tem, mas eu queria ver se tinha mais alguma... Não tem, não. Eu achei que tivesse mais algum na live passada. Não lembro. Não tem, né? Não, comentário, né? Mas, tá. Tu tem alguma notícia que tu gostaria, alguma notícia da semana aí com relação ao nosso ramo aí da filosofia, das ciências humanas, do cinema? Tenho duas notícias para dar pra galera aí. Diga. A primeira notícia é: sigam o perfil da Ampop no Instagram. Você coloca lá, Ampop com N, né? A Ampop é a Associação Nacional dos pós-graduandos em Filosofia. Tem perfil oficial, né? Por quê?
porque de uns tempos pra cá a Unpop tem reunido no Instagram deles muita informação e entrevista de professores universitários que estão tipo, mano, vamos fazer e tal. A galera tá se mexendo e eu descobri vários vídeos assim de professores universitários que estão começando a produzir coisa na internet, né? Que era uma briga que eu tinha há anos com a minha classe de professores de filosofia do nível universitário. Então, cara, mó legal. Dá uma olhada lá que a Unpop tá fazendo um trabalho muito bacana. O segundo é um treco que já tem um tempo já, se você estiver nos escutando, talvez você já saiba, que é tipo do mundo pop, né? Filosofia, ou filosofia tipo, é o superficial e o profundo. Então, o profundo é o pop, superficial, tipo, o Érico Borgo saiu do Omelete, acho que o Gerônimo sabia, né, Gerônimo? Sim. E parece que ele tá, tipo, fazendo um desenho novo aí e tal, não sei o quê. E como eu sei que tinha muita gente que acompanhava o Omelete por conta do Érico Borgo, então vai lá, dá uma olhada no cara que tá produzindo aí. Ele é parecido contigo, né? Ele lembra a sua figura. Mais burro e mais feio, mas sim. Nossa senhora, olha o processo, pelo amor de Deus, tá louco. Nossa, vem processa o Rafael. Eu não falei nada. Não. Eu sou, né? Autoestima aqui, cara. Que isso, velho? Não, com certeza. Não, brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, o Érico Borgo, tipo, cara, o trampo que ele fez no Omelete, assim, é invejável. Goste você ou não. Porque, assim... É o cara que começou lá, né, cara? Borgo, você tá me escutando, é brincadeira, tá? Cara, o cara começou um trampo com amigos e tal, passou vários anos, mais de uma década, e quando ele saiu do Omelete, ele ajudou a fundar a maior convenção de cultura pop do mundo. Com certeza. Sabe? Eu acho o cara tem que ser muito bom pra fazer isso. Não é por acaso. E eu acompanho o Omelete desde 2003. Eu acho que o site tinha 2 anos na época. O site começou em 2001. E na época, é meio coisa de velho o cara falar isso, mas na minha época era melhor, né? Naquela época eu gostava mais do Omelete naquela época. Até porque eu acho que não tinha muito outros sites pro cara se informar, né, cara? Era pouco recurso que o cara tinha, né? Mas eu gostava muito do Omelete. E é bem como tu falou, cara. Ele começou uma coisa assim que nem a gente aqui com o Cine Sofia. Ele começou com os amigos dele e virou... Acho que em termos de entretenimento, dá pra se dizer que eles são a Rede Globo do entretenimento na internet, né? Eu acho que é uma grande potência, né? O Omelete. E como tu falou a respeito da CCXP, a gente tem que elogiar essa empreitada da CCXP. Enfim, tem os seus pontos negativos, com certeza tem, etc. Mas isso fica para um outro momento a gente falar, né? Tudo tem negativo, né? Tudo tem ponto negativo. Eu estou bastante inserido nesse contexto de quadrinhos e de desenvolvimento de conteúdo para a cultura pop. Uma coisa que a gente passa muito no Brasil, por conta do complexo de vira-lata, é aquela coisa de achar assim, aqui no Brasil não tem como fazer igual, não tem como fazer algum evento ou alguma coisa assim, igual a gente tem lá ou melhor, né? E foi provado com a CCXP e com a BGS, né, Brasil Game Show, que é um evento do mesmo tamanho, mas só que numa área um pouquinho diferente, que é os games. E, cara, foi provado com essas duas que a gente consegue fazer e dá muito certo, né? Sim, não. Então, assim, eu brinquei e tal, mas brincadeira à parte, acompanho o Borgo, cara. Tipo, acho que do Omelete, assim, eu tô tentando lembrar de cabeça, tal, da galera que trabalha, mas acho que do Omelete, assim, de longe, ele é a pessoa que mais gostava, assim. Tanto é que há muitos anos eu não acompanho o Omelete, mas, tipo, eu ainda sigo ele no Twitter, tipo, tem, né, no Instagram também, é um cara bacana. E é detalhe, né? Detalhe também pra falar do Borgo, né? Não é jabá isso aí, o Borgo não tá me pagando pra falar isso, mas se pagar a gente aceita. Deveria, né? Deveria pagar. Deveria pagar. É porque, tipo, mano, o cara, ele consegue fazer um trabalho no mundo da cultura pop que não é essa militância boba, vazia, e assim, ainda assim é qualificado, né? Tipo, todo mundo que trabalhou com ele, que eu acompanho nas redes sociais, fala que cara é mó gente boa, mó tranquilo, sabe? Super pra frente, sabe? Uhum. Contratou, tem gente que ele contratou para ser estagiário no Omelete e a galera hoje tá trabalhando como diretor de setores da empresa. Então, pô, um cara bacana, né, velho? Vale a pena seguir ele aí, dar uma olhada no que ele tá fazendo. Com certeza. Ótima abordagem, hein, cara. Essas notícias aí que tu trouxe realmente foram notícias de grande nível. Massa. É isso então, cara? É isso. Para a segunda parte do nosso
podcasts sobre Covid, a gente vai gravar novamente novos comentários, né? Não só comentários, mas de repente falar sobre notícias, né, que estão quentes no momento. É isso então? É isso aí. Beleza. Forte abraço a todos então e fiquem com Deus para sempre. Se possível, não usem drogas. E não morram. Isso. É isso aí. Não morram.